Olá, tudo bom? Eu sou a Ed Bonfil, escritora, jornalista e também estudante das artes ocultas. Mas hoje é o editorial, então hoje nós não vamos falar de magia, nós vamos falar de uma outra coisa, embora eu não consiga desassociar essa parte espiritual e tudo mais do mundo que a gente vive, porque para mim tudo está interligado. E por que eu estou dando essa introdução? Porque o tema hoje é um tanto quanto polêmico. Eu cheguei a ouvir e ver muitos vídeos, né, sobre o assunto, li muitas matérias, muitos artigos, e é um tema muito em voga atualmente e até muito polêmico, né? Porque algumas pessoas acham que não existe, que não é bom, que é terrível, outras pessoas acham que é o único meio possível e viável de se viver em sociedade, que é a meritocracia. Então, vamos lá. O que é a meritocracia? A meritocracia seria a recompensa por merecimento. Seria um resumo, né? Quanto mais cada um receberia a recompensa, o pagamento pelos seus esforços, de acordo com os seus esforços, de acordo com o quanto essa pessoa se esforçou. A questão é que, por que é polêmico? Porque muita gente fala que não existe meritocracia no Brasil. A gente vai falar disso já já, tá? A ideia aqui é bater um papo, não é exatamente fazer o maior vídeo de todos os tempos sobre meritocracia e nem mudar todos os conceitos de meritocracia que já existiram, mas é bater um papo porque foi assim que eu consegui, pelo menos, ampliar um pouquinho os meus conceitos de meritocracia, tá? Ou os conceitos de qualquer outra coisa, conversando que a gente se entende. E uma coisa que eu percebi, além do Douglas gritando lá na sala, uma coisa que eu percebi é que lá no começo da minha vida, eu não pensava muito nisso não, tá, gente? Assim, a minha ideia era que... Meu pai me passou muito isso, né? Minha mãe também. Que se você trabalhar bastante, você vai conseguir o resultado. E tinha uma coisa que meu pai falava, que assim, que foi um dos conceitos até equivocados que eu acho que eu herdei e que eu tive, e estou tendo muito trabalho para fazer uma reprogramação sobre isso, que você tem que trabalhar muito para ter sucesso na vida, que você tem que acordar 4:30 da manhã, que você tem que chegar meia-noite, que você tem que se esforçar para caramba, porque o meu pai teve essa vida, e ele realmente veio do nada, do zero absoluto. A minha avó fugiu com as crianças da roça, mais roça que você imaginar, lá do Espírito Santo, porque ela apanhava do marido, fugiu com 7 ou 8 crianças a tiracolo, tudo escadinha, revezando no meio da noite, revezando o único cavalo que tinha, que o vizinho emprestou, porque a mulher do vizinho mandou, porque o vizinho já tinha falado que, mas o vizinho fulano falou para não emprestar não, e a mulher dele falou, não, vai emprestar sim. Emprestou o cavalo para ela pegou carona em caminhão, ficou numa delegacia esperando essa carona. Gente, foi uma aventura. Um dia eu conto os detalhes para vocês, mas e ele realmente conseguiu se projetar, ele conseguiu ter uma boa carreira. E meu pai, eu não via meu pai levantando, meu pai acordava 4 horas da manhã, né? Então ele passou essa ideia de que se você se esforçar muito, se você trabalhar bastante, você vai ter o resultado. Então eu cresci com isso. Então, para mim, a meritocracia não tinha esse nome, mas eu tinha o conceito na minha cabeça. Se eu me esforçar bastante, eu vou ter o resultado. E isso me levou sempre a trabalhar muito, muito, sempre trabalhei muito. E até às vezes as minhas diversões estavam ligadas ao trabalho, né? Então, assim, a ideia de que eu tinha que me esforçar muito para ter algum resultado era algo que veio de berço para mim. A questão é a seguinte, né? Vamos lá, vamos conversar agora sobre a meritocracia. Então, é claro que quando surgiu esse conceito, considerando os conceitos que eu já tinha, ela encaixou como uma luva. Então, eu sempre acreditei, sim, existe a meritocracia, ela é justa e é a vida, é assim que é. E eu não tenho nada contra. Isso era o que eu pensava. Hoje eu estou pensando diferente. Por quê? Por causa das coisas que eu vou falar aqui, tá? Basicamente, a gente pensa nisso, né? A meritocracia, ela é a recompensa pelos seus esforços. Logo, se você se esforçar bastante, você tem o resultado. Se você não teve o resultado, é porque você não se esforçou bastante. É porque você é preguiçoso, é porque você é burro, é porque você não tem talento, é porque você não estudou, é porque você não prestou atenção naquela aula de química da quinta série, a puxar para você quando você não tem o sucesso em alguma coisa. Vem uma frustração muito grande. Isso eu estou falando a nível pessoal. Quando você não consegue alguma coisa e você se esforçou tanto para conseguir aquela coisa, é porque, pela meritocracia, a culpa só pode ser sua. Né? Se você não se esforçou bastante, você não tem o resultado. E eu comecei a perceber, eu trabalhava, olha só que louco, né? Que as coisas que a gente começa a observar.
eu trabalhei como modelo, né? Acho que a maioria de vocês já sabe. Fiz pouca coisa, fazia mais desfile mesmo, realmente fiquei pouco tempo na carreira, porque eu não gostava muito, mas me proporcionou muitos aprendizados. Um desses aprendizados foi uma cabeça, uma mentalidade que tem no brasileiro. Tá? Eu não sei se tem, deve ter em outros países, mas eu só posso falar do Brasil porque é onde eu estou. Tá? E eu trabalhei em caso, era uma época em que o governo injetava bastante dinheiro nessa parte de publicidade. Então, as empresas tinham dinheiro, ao invés de dar para o imposto, elas investiam em publicidade. Era o auge da publicidade. Esse dinheiro, além de ser feito em propagandas e tal, tinha dinheiro que não dava para você fazer propaganda, que era uma coisa caríssima. Então, eles investiam em uma coisa chamada promotoras, demonstradoras, tinha outros nomes, né? Mas eram basicamente meninas muito bonitas, geralmente pegas em agência de modelo mesmo, para representar um produto, apresentar aquele produto novo, né? E era um trabalho, hoje ele existe ainda, mas ele é bem mais raro e paga bem menos. Na época, ele pagava muito, muito, muito bem. Pagava muito bem, assim. E o seu trabalho era muito pequeno, né? Eu lembro que eu tinha um trabalho, foi o primeiro que eu peguei, que eu ganhei o que seria hoje. Não, já tinha real, claro. Na época, eu ganhei, eu acho que foram R$ 3.000 para trabalhar por 3 dias, com 4 horas e meia de almoço. Eu tinha que acordar 3 horas da manhã, mas aí tudo bem, né? Eu tinha que acordar 3h30, porque era longe pra caramba. Eu passava a tarde na praia para cobrir essa hora de almoço. E sabe o que eu fazia? Nada. Eu ficava lá representando a Petrobras porque eu era bonita. Mas é um mérito meu ser bonita? Ou ser bonita naquela época? Não, porque com 20 e poucos anos, né, a maioria de nós é bonitinha. Né? Então, eu comecei a perceber que havia pessoas ao meu redor que trabalhavam muito mais. Muito mais. Meu Deus, como elas trabalhavam? Elas trabalhavam muito. E elas ganhavam muito menos. E eu também fiz trabalhos em mercados. Nesses mercados também não fazia nada. Eu, às vezes, fazia o trabalho da promotora porque eu não aguentava ficar ali parada, enfeitando o corredor do mercado. Geralmente era na seção de importados, né? Então era o lugar menos frequentado ainda. Então eu ficava praticamente sozinha ali o dia todo, esperando uma alma entrar para poder apresentar um licor irlandês. Né? Na época eu peguei o Baileys, que estava chegando no Brasil. E era um trabalho muito bom, você se arrumava muito bem, você ganhava muito bem. Era maravilhoso, mas eu ficava meio chocada quando eu percebia o quanto eu ganhava e que era muito, vou falar para você, era muito. E o quanto pessoas que trabalhavam muito mais do que eu, que era o pessoal do próprio mercado, isso incluía os padeiros, os faxineiros, as caixas, todo mundo, e eles ganhavam um salário mínimo. E, gente, aquilo me partiu o coração. E eu via que havia assim uma diferença mesmo de tratamento do gerente para com as meninas que eram das agências, né, que eram realmente top, porque ganhavam bem também, e das pessoas que tinham um serviço mais humilde. E aquilo também me chocava muito. Teve uma época, eu lembro que eu trabalhei num. Eu vou chegar já na meritocracia, tá, gente? É que eu acabei lembrando disso, eu achei que valia a pena compartilhar. Eu lembro que teve uma época que eu peguei um serviço aqui, refresco, né? E também excelentemente bem pago, muito bem pago, e eu só precisava servir um refresco, que era uma delícia, inclusive, para as pessoas que quisessem, né, e tudo mais. E gerente, e eu percebi isso na maioria dos gerentes de mercado, que são capatazes, né, são reencarnação de capatazes, não é possível, porque eles têm aquela coisa de tomar conta como se o mercado fosse deles, porque não é, e de tratar as pessoas muito mal, né, então isso assim, eu percebi, eu já tinha dado, né, aliás, não, eu cheguei, e a primeira coisa que ele foi falar para mim foi que ele era até meio grosso, era um dos poucos gerentes que conversou comigo que não era muito simpático, mas ele falou para mim que eu não podia servir para as pessoas do mercado. Aí eu falei, não, mas eu estou aqui para servir. Aí ele, não, você não pode servir funcionário. Aí eu falei, não, mas a minha empresa não, já tinha falado, a minha empresa falava isso, pode servir para quem você quiser, não tem problema, porque isso é refresco, pode servir, isso daí dá para quem você quiser, tá? E eu falei, não, minha empresa não se importa de gastar mais refresco por causa disso. Ele, não, é porque aqui a gente não deixa servir para os funcionários. Sim, senhor, pode deixar. Assim que ele virava as costas, eu fazia questão de fazer nas costas dele, porque eu também não valia nada, né? E estava passando um rapazinho lá, esfregando o chão, eu pegava um copo de refresco,
entregava para ele assim embaixo da mão, aí ele olhava para coisa, olhava para mim, eu piscava para ele, aí ele ria, aí bebia, e aí eu conseguia dar refresco para todo mundo, assim, sempre dando olé nele, de propósito. Não que eu não desse antes, entendeu? Mas eu achei muito absurdo isso, assim, porque ele estava proibindo isso porque as pessoas iam ficar bêbadas de refresco, assim, ele estava proibindo isso porque ele tinha uma falsa sensação de poder. E essa falsa sensação de poder vinha de uma pequena diferença salarial. Né? Então, lá, vamos nós para a meritocracia. O que acontece é o seguinte, gente. A gente tem um problema na meritocracia. A meritocracia supõe que você vai se esforçar muito e conseguir alguma coisa. Quando você não tem, como falei antes, você gera uma frustração muito grande e muitas vezes você direciona essa frustração, essa tristeza, essa raiva, ou contra você mesmo, se tornando uma pessoa com baixa autoestima e uma pessoa que insegura, que acaba não conseguindo fazer mais nada e acaba realmente se tornando uma fracassada porque você abraça o fracasso, já que você acha que nunca vai conseguir mesmo, ou você direciona isso para forças aleatórias, forças externas, geralmente conspiratórias. Você pega uma conspiração e se agarra nela, porque se essa conspiração for verdade, você não tem nenhuma culpa. Tá? Então você bota a culpa nos Anunnakis, nos comunistas, no governo, nos americanos, em Cuba, na China, onde você quiser, nos alienígenas, na maçonaria. Você bota a culpa, você espalha a culpa, pega uma conspiração, se agarra nela, porque aí você pode dizer, eu não consegui por causa disso, disso e disso. Tá? Isso é uma das coisas que acontece, né? Quando você... E às vezes você até escolhe, né? Você que eu digo, a pessoa que está lidando com essa frustração de não conseguir alguma coisa, ou até de ter conseguido, mas ir perdendo e não conseguir depois com o tempo, por diversos fatores, às vezes ela coloca numa raça, tipo assim, ou numa religião. Ela, é porque sei lá, os muçulmanos estão chegando, é porque tem muito imigrante aqui no meu país, é porque não sei o que, não sei o que lá. Aqui, aí você pensa, Ed, mas isso é coisa de americano, no Brasil isso não acontece. O pessoal de Brumadinho e de Mariana, que foi alocado numa cidade próxima, depois daquele absurdo, a Vale não podia existir mais depois daquilo. A Vale tinha que ser confiscada, que tinha que ter dado uma lambança muito maior do que deu. E né, não deu, né? Tá aí até hoje, nada acontece. O que acontece é muito pouco, né? O Zema até conseguiu lá alguma coisa, mas eu achei muito pouco perto do prejuízo que a Vale deu por incompetência, por negligência, por atitude criminosa mesmo. Mas voltando, essas pessoas que estavam na cidade, elas estavam sendo espezinhadas pelas pessoas dessa cidade pequenininha também, mas por quê? Porque elas estavam ganhando dinheiro do governo, porque elas perderam suas casas, elas perderam sua cidade, elas perderam tudo. E aí elas passaram a ser, as crianças iam para a escola, elas eram espezinhadas, faziam bullying com essas pessoas, chegaram a tacar pedra na casa de uma dessas pessoas. Então, assim, e mesmo acontece com venezuelanos que estavam voltando para a Venezuela porque estavam sendo hostilizados no Brasil. Você imagina você voltar para a Venezuela, onde as pessoas estavam catando comida no lixo, não que aqui não estejam, mas você ter que voltar para a Venezuela, aquela terra que parece tão complicada, porque o Brasil é pior? É muito apavorante isso. Então a meritocracia faz isso. Infelizmente, ela desperta o pior das pessoas. Mas nós temos aí um problema. O que pode substituir a meritocracia? Aliás, primeiro, por que ela exatamente não tem como ela funcionar direito? Não tem como ela funcionar do jeito que as pessoas falam? Porque também tem isso. Ao mesmo tempo que a meritocracia coloca algumas pessoas para baixo, né, são os perdedores, entre aspas, você tem as pessoas que conseguiram alguma coisa e falam, eu me fiz por mim mesmo. Bate no peito, né? Não, eu sou o máximo porque eu só consegui, porque tudo que eu consegui é o que eu consegui, porque eu sou o mais eu do mundo. Assim, a pessoa entra num processo que ela acha que realmente tudo que ela conseguiu foi por mérito próprio. Ela se fez por si mesma. Inclusive, isso é um conceito bem americano, né? O self-made man. E a verdade é que, aí nós vamos falar por que a meritocracia tem um problema sério. Não tem como a gente equiparar as oportunidades. Imagina que você está numa corrida, né? Eu acho que esse é o exemplo mais comum da meritocracia. Você sai do ponto A e para o ponto B. Mas vamos dizer que várias outras pessoas estão lá atrás. Se você está saindo desse ponto, indo, é claro que você tem mais chance de ganhar, né? Então, vamos trazer todas as pessoas agora para a mesma linha de partida. Ou seja,
em termos práticos, é todo mundo com a mesma educação, todo mundo com as mesmas oportunidades, todo mundo com alimentação, todo mundo certinho, na mesma linha. Daqui em diante, a gente pode considerar a meritocracia. A questão é, mesmo assim, você vai ter pessoas que correm mais, tem pessoas com pernas mais compridas, tem pessoas com mais fôlego, tem pessoas com melhores pulmões, tem pessoas que vão ter mais vantagens de qualquer maneira, tá? Então, assim, isso não é exatamente, eu não considero isso exatamente um problema. Mas muita gente fala, por exemplo, que existe, que você tem que levar em consideração que muita gente que teve a sucesso na verdade, um conjunto também de esforço, mas também de sorte, né, de boa sorte. Eu costumo dizer que é realmente o esforço, é boa sorte, mas essa boa sorte e o talento muitas vezes vem do próprio karma. Por isso que eu falei que eu ia colocar um pouquinho do que eu sei da espiritualidade. E o karma, né, o dharma, quando você traz coisas boas da outra vida, que vão te ajudar nessa vida, você pega pessoas, por exemplo, como o Felipe Neto que tem essa verve, que tem esse talento, não só para se comunicar, mas também para gerenciar o negócio, que tem muita gente que se comunica por aí e não necessariamente conseguiu fazer um negócio milionário como ele, se transformar num gorila como ele, num gorila da comunicação como ele. E eu posso citar aqui N exemplos de pessoas que conseguiram se projetar e se estabelecer, né, num determinado meio com muito talento nato. Elas foram estudar depois e se aprimorar, foram, mas tinha que ter esse talento nato, né? Então, esse talento nato, ele vem lá de trás. Ele também não é sorte, ele não vem de graça, tá? Então, não é injusto também. Eu acho injusto você falar que essa pessoa, mas é porque você tem talento, né? É porque você tem sorte, né? É porque você tem perna comprida, você corre mais do que eu, né? Também não, porque se essa pessoa, ela tá tendo mais oportunidade, mais chance e tudo mais nesta vida, é porque ela tem mérito, aí entra a meritocracia, espiritual, porque ela já conquistou isso na outra vida. Basicamente, se você se esforçar bastante, vamos dizer que você seja muito ruim em tocar piano, você é ruim, que nem eu sou péssima. Mas você se esforça, você continua tocando mal, mas você se esforça. Na próxima vida, você já nasce com talento para o piano, porque o dom que você conquistou não é perdido. Né, você simplesmente vai relembrar, tem que relembrar, porque a gente esquece tudo, né? Tem que relembrar, mas você. Por isso que tem pessoas que têm talento para dança, talento para canto, talento para engenharia, talento para matemática, e outras não. A verdade é que todos acabamos tendo algum tipo de talento. E o que acontece é que a gente não consegue, muitas vezes, encaixar esse talento num trabalho que dê dinheiro. Né? Então, a meritocracia ela tem esse problema sim. Você não consegue equiparar as pessoas para que você possa realmente dar chances iguais para ela, para que elas tenham a mesma oportunidade. Você nunca vai conseguir isso, porque as pessoas são essencialmente diferentes, né? Então, né, é o que é. É claro, o quanto mais a gente puder trabalhar para que as pessoas consigam ter as mesmas oportunidades, tenha você sucesso neste momento ou não tenha, né? Você está ajudando a aumentar a igualdade, tá? Então, quando você tem esses processos, por exemplo, eu era contra, eu também não era contra, sou contra. Não, mas eu achava assim, olha, eu não sei se isso é bom. A minha tia, ela tem 80 anos, ela é negra, 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 minha madrinha, eu a amo de paixão. E ela tem 2 netas também negras, lindíssimas, parecem jogadores de basquete. Eu olho para cima para falar com elas são maravilhosas. E a minha tia falava, não, elas fizeram faculdade, escola, mas tudo pagando, porque eu não gosto desse negócio de cota. Ela sempre foi contra. Né? Então, eu também herdei um pouco disso dela, né? Você falava assim, se a minha tia é contra, também eu sou. Mas eu também nunca parei para pensar melhor sobre isso. Né? Quando eu parei para pensar melhor sobre isso, eu também entrei num processo. Mas e se essas pessoas, como é que vai ser quando elas forem para o trabalho, né? Para o mercado de trabalho? Elas vão sofrer preconceito por terem estudado com cota? E hoje eu já percebo que não, porque elas se esforçaram tanto quanto qualquer outro, até mais, porque quando você está no regime de cota, você teve muita dificuldade para chegar ali. Assim, eu tive muita dificuldade para chegar às melhores escolas, gente, porque eu morava no subúrbio. Vocês pensam que eu também estava ali na linha de partida, junto com os ricos? Não, não estava, eu estava lá atrás. A diferença, eu entendo isso hoje no Brasil, né? Mas o esforço teve que contar ali. Teve que contar muito, porque acordar todo dia, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, e em casa de certos trabalhos que eram muito longe,
que me colocavam, no caso desses de modelo, eu tinha que acordar 3h30 da manhã. Gente, eu detesto acordar cedo. Tem uma coisa que eu odeio na vida, é acordar cedo. Então, tem que acordar, pegar ônibus. No carro não terá ônibus, e 2 ônibus. Pegar engarrafamento, muitas vezes, chegar no lugar. Aí você tinha que se maquiar, tinha que se montar, tinha que botar roupa, salto alto. E aí, quando você tinha que voltar, e você tinha que voltar no rush. Ai, gente, foi um esforço assim. Na hora da escola, a mesma coisa. Na hora da faculdade, a mesma coisa. Tudo foi longe. Só a minha escola, era um ônibus só. Até a partir do momento que eu fui para o segundo grau, eram 2 ônibus, porque eu estava longe pra caramba, porque eram as melhores escolas estavam longe de mim, porque eu morava no subúrbio. Entendeu? Então, quem está no subúrbio tem mais dificuldade. Então, você tem várias dificuldades que tem o racismo estrutural, existe, tá? Não negue, ele existe. Né? Então, você tem o racismo estrutural, você tem o problema de localização, você tem o problema social, que as pessoas, às vezes, não têm dinheiro, enfim. E você tem, às vezes, até um problema que é de base, pessoas que não tiveram alimentação adequada quando crianças. E elas crescem com determinadas deficiências. E elas não vão ser tão ágeis mentalmente quanto outras que foram bem alimentadas. Ou seja, olha o problema. Como é que a gente vai estabelecer uma meritocracia se a gente tem tanta diferença? Então, Ed, então você é contra a meritocracia? Calma, vamos chegar lá. Eu não posso ser contra a meritocracia, porque o que nos resta além da meritocracia? O que tinha antes da meritocracia? A meritocracia foi instituída pelo Napoleão Bonaparte, depois da Revolução Francesa, onde ele resolveu dizer que, a partir de agora, eles cortaram a cabeça de todos os nobres, a partir de agora você não precisa mais ter sangue nobre para ocupar um cargo público. E a partir daí, né, isso foi mudando. O que acontece é que antes da meritocracia, o que a gente tinha era o nepotismo. Era o quê? Familitocracia? Era o nepotismo. Você é filho de ferreiro, então você vai ser ferreiro. Você é filho de camponês, você vai ser camponês. Você é filho de nobre, você vai ser nobre. E assim é a vida. Porque Deus quis, porque tinha também essa coisa, né? Não, Deus te colocou onde você está, porque Deus sabe o que faz. Então você tinha, às vezes, pessoas extremamente talentosas, sendo camponesas plantando batatas, e pessoas completamente imbecis, escrevendo leis, e isso, inclusive, levou à Revolução Francesa. Assim, no comando, no lugar de poder, pessoas sádicas no lugar de poder. Tem um mangá muito cruel chamado Innocent, que fala sobre a história real de um carrasco, né? Pré-Revolução Francesa, e ele é uma pessoa sensível, é um rapaz sensível, e ele é obrigado pela família a ser obrigado sob tortura, inclusive, a ser um carrasco, porque o pai dele era um carrasco e o avô dele era um carrasco, e eles eram família de carrasco, né? Então tinha que ser carrasco. Então você pega uma pessoa que não tem a menor estrutura para aquilo e bota ela para ser carrasco. E essa era a nossa opção, gente. Aqui no Brasil, se você parar para notar, nós temos ainda muito disso. O Brasil, ele é muito aristocrático. Ele ainda tem muito essa coisa de que é só você olhar os políticos que estão lá, a renovação é muito pouca. A maioria dos políticos que existem é porque eles vieram de famílias de político, né? E as pessoas tentam, inclusive, a deixar suas empresas para os seus herdeiros, seus filhos, o que geralmente leva a empresa à falência, porque os filhos geralmente não têm o preparo, porque eles têm uma cabeça diferente. É muito raro o filho ter preparo para assumir os negócios da família. Muito difícil. E no Brasil a gente tem muitas empresas que vão à falência, eu lembro, né? Eu não sei se eu já cheguei a comentar em outro vlog, mas só você lembrar da Casas da Banha, Sendas e outros mercados, grandes mercados de varejo, grandes mercados, grandes lojas que foram à falência porque os filhos assumiram sem estar com o menor preparo, né? Então, eu não posso ser contra a meritocracia para voltar para o nepotismo. Não dá, não quero isso. Eu vou ter que eu vou ter que consertar. Meu pai é basicamente um engenheiro, né? Então eu vou ter que ser engenheiro, gente, eu sou péssimo, vou tacar fogo em tudo. Nada que eu consertar vai funcionar porque eu sou muito ruim nisso. Né? Ele tentou me ensinar, mas eu sou muito ruim. Né? Então eu não quero isso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode sim buscar a maior igualdade possível. E assim, isso vale, gente, para todos os lados. Aí eu vou dar aqui algumas dicas que eu acho que pode melhorar, e é uma questão pessoal, não é uma questão global, não é uma questão
macro. Porque quando você para para pensar no macro, você se paralisa. Se você parar para pensar tudo que você tem que consertar num país, ou na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu bairro, você vai paralisar. Porque é muita coisa errada. E tem muita coisa que está fora das suas mãos, totalmente fora da sua alçada, fora do seu controle. Então não adianta você ficar tentando consertar coisas que estão além do seu alcance. O que está dentro do seu alcance? Você. Isso está dentro do seu alcance. Tá? Então você pode estabelecer certas mudanças a partir de agora, pensando nisso, né, se as coisas que eu falei fizerem sentido para você, né? Que é o seguinte: se você se você quer alguma coisa, não se encoste em tristeza, dizendo eu nunca vou conseguir, porque é muito difícil, eu não tenho como me esforçar, eu tenho muitas desvantagens. Não se encoste nisso. Se inspire nas pessoas que conseguiram. Ah, mas essas pessoas que conseguiram, elas são exceção. Elas são exceção. Mas eu acho melhor você tentar, inspirado nas pessoas que conseguiram, do que desistir sem tentar, inspirado nas pessoas que não conseguiram. Ou no que disserem para você, se vocês estão dizendo que você não vai conseguir. Então, eu acho que é mais válido, é mais construtivo, é mais edificante tentar. Mesmo que a meritocracia seja uma meritocracia torta, você ainda tem mais chance do que se fosse o nepotismo, né? Do que se fosse a época em que as pessoas estavam presas dentro das suas rede social é ótimo, dentro dos seus locais, né, sociais, dentro das seus pontos, né, dentro dos seus trabalhos, dentro dos seus serviços. Então, você tem condição de fazer isso. Mas, eu sou filha de doméstica. Tudo bem. Eu sou neta de doméstica. Tudo bem. Inclusive, eu sou filha de doméstica, tá? Minha mãe era doméstica, né? Eu fui doméstica? Não. Eu podia ter sido e estudado para ser outra coisa depois. Então, procura ir atrás do que você quer, mesmo que digam que é muito difícil. Eu sei, tem muita coisa que vai ser muito difícil, tá? Ninguém disse que ia ser fácil também, né? Então, vai atrás do que você quer, tá? E entenda que se você se esforçando, você vai ter pouca chance. Se você não se esforçar, você não vai ter chance nenhuma. Então, é melhor, né, você comprar pelo menos um bilhete de loteria. Se você não compra bilhete nenhum, você não tem chance nenhuma de ganhar. Então, se esforça, faz o possível. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Talvez com muito sufoco, mas você vai conseguir, porque o universo vai trazer para você, né? Talvez não seja tão fácil, mas você vai conseguir. E você que já está conseguindo, já conseguiu, está numa posição mais confortável, começar a mudar a sua visão de que as pessoas que não conseguiram, que estão numa posição de dívida ou de escassez ou de pobreza, que elas são preguiçosas e que elas simplesmente não se esforçaram o bastante. Tem muita gente com essa mentalidade. Eu sei porque, às vezes, eu converso com pessoas de mercado e elas falam esse tipo de coisa das pessoas que estão em estado de mendicância, né? E não quer dizer, gente, que não haja pessoas preguiçosas, ricas e pobres. Normal, existem. Todas, não. Né? Então, vamos olhar com mais honestidade, mais clareza para pessoas que não estão na posição de ter conseguido alguma coisa. Eu tenho certeza que há pessoas com extremo talento, com força de vontade, com tudo para dar certo, mas que simplesmente foram massacradas pela vida. Né? A vida não permitiu que elas chegassem muito longe. Em dado momento elas tropeçaram, não teve ninguém para levantar, né? E lá elas ficaram. Então, assim, olhar para as pessoas com mais carinho. E a terceira coisa é, onde quer que você esteja, onde quer que você atue, tentar dar o máximo de chance que você puder para pessoas que queiram crescer. O meu pai, ele passou isso, eu achei isso muito legal. Na época que a gente chegou a ter empregada, né, que eram pessoas que sempre comeram na mesa com a gente, às vezes dormiam no trabalho, às vezes não, e a condição, carteira assinada, a condição para o meu pai e para minha mãe, para essa pessoa ficar lá, né, porque eu era muito pequena, precisava de uma babá, precisava de alguém para ajudar minha mãe, a condição para essa pessoa ficar lá é que ela estudasse. Quando a pessoa parava de estudar lá, meu pai descobria que a pessoa tinha largado a escola, ele demitia a pessoa, dava os direitos dela, porque ele falava que, empregada doméstica não é o seu futuro. Você precisa ter um ofício. Ele pagou várias pessoas que passaram,
tanto como ajudantes, né, ele tinha uma pequena empresa, além do trabalho do metrô, ele tinha uma pequena empresa, a Serac, o AFIO Serviços Técnicos, né, ele tinha essa pequena empresa e tinha sempre os ajudantes, que eram os rapazes, né, novinhos, e ele, assim, não, vamos pagar um curso para você ser um profissional, né, então ele ajudou muita gente nisso, e muita gente seguiu carreira, muita gente se ajeitou com isso, alguns não, né, alguns não aproveitaram essa chance, talvez não fosse o caminho deles, tá, mas enfim, procura, onde quer que você esteja, né, estender a mão para pessoas que podem ter um talento, que podem chegar longe, se alguém estender a mão para elas. Porque a nossa meritocracia, ela ainda é muito parca, ela é muito torta. Como eu disse antes, eu acho melhor do que o que a gente tinha antes, mas ela está longe de ser o ideal, tá bom? Então, esse é o meu, foi o que eu pensei, foi o que eu senti sobre a meritocracia, que eu espero que você tenha gostado do papo. Se você gostou, né, é o de sempre, se inscreve no canal, compartilha e dá aí a sua curtida, tá bom? Um super beijo. Eu sou Ed Manfeu, a gente se encontra por aí. Beijo, até o próximo vídeo.